Olá! Materiais pérfuro-cortantes são basicamente objetos com partes rígidas ou agudas ou que possuem fios de corte capazes de perfurar, lacerar ou cortar, tais como agulhas, lâminas, pinças, seringas, vidros, dentre outros. Farmácias e drogarias em geral utilizam apenas seringas, ampolas e agulhas, e de forma menos frequente, pinças, lâminas e outros instrumentos pérfuro-cortantes. Atualmente, a maior parte das seringas que são vendidas já com agulhas acopladas possuem dispositivos de segurança integrados ao conjunto, que são capazes de reduzir o risco de acidentes, seja qual for o mecanismo de ativação do mesmo. Mas, ainda assim, acidentes acontecem em quantidades assustadoras, principalmente ligados à atividade laboral de farmacêuticos, enfermeiros, médicos e demais profissionais de saúde, ou seja, típicos acidentes de trabalho. Os profissionais de farmácia que prestam serviços farmacêuticos, assim como os demais profissionais do meio da saúde, estão expostos a uma série de riscos no ambiente farmacêutico, dentre os quais merece destaque o risco biológico. De imediato, a primeira preocupação é a de que o acidentado tenha contraído HIV, o retrovírus responsável pelo desenvolvimento da AIDS. Porém, essa não é a única ameaça que uma pessoa exposta a um pérfuro cortante contaminado pode ter. Doenças como hepatite B e hepatite C também podem ser transmitidas através de um ferimento acidental com agulhas desprotegidas. E, juntamente com o HIV, são os agentes infecciosos mais frequentes nesses tipos de acidentes. Além desses três agentes patogênicos, ainda existem cerca de 50 outros tipos de doenças que podem ser contraídas em um acidente desse tipo, como a doença de Chagas, a malária, a tuberculose, a sífilis e outras enfermidades que podem ser transmitidas pelo sangue, ainda que mais raras. Segundo a Anvisa, as etapas de manipulação e de descarte de material pérfuro cortante são as principais causas dos acidentes de trabalho com esse tipo de objeto, e algumas recomendações devem ser seguidas durante a realização de procedimentos que envolvam esses materiais a fim de evitar esses acidentes. Dentre as principais precauções a serem adotadas, podemos citar algumas: a atenção durante a realização desses procedimentos, a não utilização dos dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam materiais pérfuro-cortantes, o não reencape de agulhas entortadas, quebradas ou retiradas da seringa com as mãos, o descarte de todo o material pérfuro-cortante, agulhas, seringas, entre outros, mesmo que esterilizados em recipientes resistentes à perfuração e com tampa. A correta utilização de equipamentos de proteção individual e o respeito ao limite de capacidade dos recipientes de coleta. Farmácias e drogarias possuem certas obrigações quando o assunto é pérfuro-cortantes. Dentre elas, podemos citar o estabelecimento de procedimentos escritos a serem adotados quando da ocorrência de acidentes de trabalho com colaboradores decorrentes de materiais pérfuro-cortantes, que nada mais é do que um procedimento operacional padrão ou um POP, a adequação das práticas de trabalho e o uso de equipamentos de proteção individual para pérfuro-cortantes, a realização de treinamentos periódicos e admissionais para o pessoal que realiza a aplicação de injetáveis, registrando em livro ou ficha de treinamento próprios, a realização do controle de engenharia do ambiente com espaços amplos e que permitam a locomoção adequada e a preferência pela aquisição de pérfuro-cortantes que disponham de dispositivos de segurança de fábrica.
Mas quais são os procedimentos em caso de acidentes de trabalho com materiais perfuro-cortantes? Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 da Lei 8.213 de 91, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou a perda ou mesmo redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Já a CAT é a abreviatura de Comunicação de Acidente do Trabalho, que é um documento usado para comunicar o acidente ou a doença de trabalho ao INSS, atualmente emitida de forma online. Por fim, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM, é um sistema cujo objetivo é coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica Brasileiro. O sistema serve de apoio à avaliação das doenças de notificação compulsória previstas em lei e que devem ser informadas obrigatoriamente às autoridades do país quando identificadas. A farmácia ou drogaria deve, em caso de acidente com perfuro-cortantes, realizar os seguintes procedimentos: comunicar o responsável técnico, que tomará os cuidados com a área exposta, limpar imediatamente o local com água e sabão. Em casos de acidente com membranas e mucosas, lavar imediatamente com água limpa ou soro fisiológico. Encaminhar a vítima e o paciente que estava sendo atendido ao centro de vigilância epidemiológica mais próximo para a coleta das amostras de sangue para a realização de exames. Comunicar o contabilista da empresa para a emissão da CAT. Nos casos de acidentes de trabalho com material biológico e graves que tenham ocorrido mutilação ou óbito, deverá ser preenchida a ficha de notificação do SINAM, que será encaminhada para o serviço de vigilância, a fim de que os dados sejam inseridos no sistema. Acidentes com perfuro-cortantes devem ser tratados como casos de emergência médica, uma vez que, para se obter maior eficácia, as intervenções para a profilaxia da infecção, especialmente para HIV e hepatite B, necessitam ser iniciadas logo após a ocorrência do acidente. O tratamento emergencial deve ser empregado baseando-se em avaliação médica criteriosa e, quando indicado o uso de medicamentos, deverá ser iniciado o mais rapidamente possível, dentro de 1 ou 2 horas após o acidente. Com base na orientação do Ministério da Saúde, tanto para a vítima quanto para o paciente-fonte, deve ser realizada a sorologia imediatamente mediante seu consentimento. Segundo o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a profilaxia pós-exposição de risco à infecção pelo HIV, IST e hepatites virais, as quantidades e tipos de exame a serem realizados deverão ser, no mínimo, os seguintes. No momento do acidente, anti-HIV, anti-HCV, HBsAg, anti-HBs, HBc e VDRL, e outros de acordo com critério clínico. 30 dias após o acidente, o anti-HIV, anti-HCV, HBsAg, anti-BC e VDRL, também de acordo com critério médico. 90 dias após o acidente, anti-HIV, anti-HCV, HBsAg, anti-HBc e VDRL e outros exames também com base no parecer médico. Em 180 dias após o acidente, o anti-HIV e anti-HCV e outros exames de acordo com o quadro clínico. Em caso de resultados sorológicos reagentes, o acidentado deverá ser encaminhado ao serviço de referência para tratamento e acompanhamento. As vítimas de acidentes com perfuro-cortantes que se negarem a realizar a rotina sorológica proposta pela empresa devem estar cientes do fato e assinar um termo de compromisso, o qual deverá ficar arquivado na empresa para fins de defesa em caso de processos trabalhistas e cíveis.
A comunicação deve ser realizada de imediato, em decorrência da necessidade de iniciar a profilaxia com antirretrovirais em tempo não superior a 72 horas após o acidente e preferencialmente até 2 horas após o ocorrido. Sempre consulte um advogado de sua confiança, preferencialmente com experiência nas áreas do direito médico hospitalar, farmacêutico e sanitário. Sucesso e até o próximo vídeo.